Olá, boa noite. Sou o arcipreste Alexis Penha Alfaro, da Paróquia Ortodoxa Sérvia da Dormição da Mãe de Deus, em Recife. E hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo litúrgico da Grande Quaresma no calendário ortodoxo. E o domingo passado foi dedicado a Santa Maria do Egito. É o quinto domingo da Grande Quaresma. Então, nestes vídeos nós temos comentado cada domingo. Cada domingo tem um significado específico e todos eles apontam para a preparação da nossa Páscoa. A Quaresma é um trabalho espiritual de preparação para a Páscoa. Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, como dizia São Paulo. Então, nós vemos, e permitam um comentário, nós vemos hoje a Semana Santa é vivida muito mais como um feriado, Evidentemente que tem muitas pessoas que vivem a Semana Santa, e infelizmente a cada ano se perde aquela dimensão do recolhimento, a introspecção, o jejum, a abstinência, e temos que convir que é difícil num mundo cada vez mais desacralizado, num país não ortodoxo, como é difícil manter um espírito de Quaresma. Os meios de comunicação, as mídias, os afazeres, o trabalho, a família, tudo nos afasta daquele ideal de penitência, de recolhimento, de jejum, para viver o mistério da paixão e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos hoje, por exemplo, no calendário romano, hoje é Sexta-feira Santa, Dia da Paixão do Senhor, o Senhor morto na cruz, e hoje se faz um banquete. É verdade que não se come carne, quem está fazendo a sua Semana Santa, mas é um grande banquete. Então, isto aqui é apenas uma observação. Festa, música, um grande banquete. Então, isso são as consequências do afastamento do espírito religioso. Não vai nisto nenhuma crítica, é uma observação, é um fato. Porque mesmo para os ortodoxos, também é difícil, não é fácil. Então fica aqui o registro, que é pertinente por causa do tema que nós vamos trabalhar hoje, o tema de Santa Maria do Egito. Então, temos aqui dois aspectos muito importantes, e a primeira consideração é que quem é Santa Maria do Egito? Quem é essa santa que a Igreja Ortodoxa dedica-lhe o quinto domingo da Grande Quaresma? Pois bem,
Santa Maria do Egito é uma grande asceta, né? Uma pessoa que viveu o ascetismo, ou seja, o jejum e a penitência como forma de vida. Então ela é um modelo, né, de conversão e de amor a Deus, e talvez para muita gente seja incompreensível o exemplo dela, e é verdade que nós não somos obrigados a fazer o que ela fez. Ela morou muitos anos, se não me falha a memória, ela ficou muitos anos, 17 anos, vivendo no deserto. Só Deus sabe como se alimentava, né? Sem roupa. E aí vamos falar um pouco dos detalhes, né? Logo depois. Mas neste momento, Santa Maria do Egito é uma santa modelo de penitência, de ascese, mas tem um detalhe muito importante, é que Santa Maria do Egito era uma prostituta. Já dizia o Evangelho, né? Os pecadores e as prostitutas vos precederão no reino. O que significa isto? Ela era uma prostituta, e aqui vamos falar um pouco, né, da história dela, né, e é um convite para que você descubra, né, a história dela. Tem muitos detalhes, muito interessante, e vale a pena conhecê-la. Em linhas gerais, Santa Maria nasceu em algum lugar no Egito, e o que se sabe é que com 12 anos abandonou sua casa e foi morar em Alexandria, que era a grande capital, e chegando lá se dedicou à prostituição, muito jovem. E o mais interessante é que ela se dedica a essa atividade não por uma necessidade econômica ou por outros motivos, mas por puro prazer. Então ela possuía uma compulsão, né? Uma paixão, e ela, como ela mesma disse, confessou a São Sósimo, que colheu a sua história, fazia isso por puro prazer. Então ela viveu alguns anos nessa atividade, 12 anos mais ou menos, e um dia ela viu um grupo de pessoas que dirigiam-se, né, para o porto e viajavam para Jerusalém. Nós estamos falando de Alexandria, no Egito. Vão por mar para Terra Santa, visitar Jerusalém e particularmente a festa da exaltação da Santa Cruz. Veja, interessante, a Santa Cruz. E ela achou interessante e se uniu à caravana e não tinha dinheiro, e aí pagou a viagem, se prostituindo durante a viagem. Ou seja, perturbou a vida de alguns homens que estavam ali, que iam também para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, né, no templo da festa, ela não consegue entrar no templo. Havia como que uma força invisível que não permitia ela entrar.
As pessoas entravam e ela não podia entrar. E ela ficou desesperada, não é? E nessa hora ela se dá conta de que era por causa dos seus pecados, pela sua impureza moral, espiritual, né? Ela não consegue entrar. E nessa hora, então, ela implora a Virgem Maria a graça de poder participar. Havia um ícone ali fora da igreja, que é muito comum na Grécia, aliás, perdão, em Jerusalém, que na Grécia também é. Nas ruas tem lugares que tem ícones e se colocam velas, etc. Então, em Jerusalém, ela pede ao ícone da Santa Mãe de Deus que lhe permita entrar. Então, veja, aqui nós temos que refletir o que aconteceu aí. Ela se dá conta e sabe perfeitamente, tem consciência do tipo de vida que ela levava, não é? De luxúria, né? E ela então decide mudar de vida e pede à Mãe de Deus que permita entrar. E ela entra. Ela entra e promete à Virgem Maria que vai abandonar o mundo. O mundo é essa vida, não é? Que é um modo de estar no mundo, né? Esquecida de Deus, esquecida do bem e vivendo só na busca do prazer. Então, ela volta e consegue entrar na igreja e venerou a relíquia da Santa Cruz, venerou, e uma voz diz para ela ir para atravessar o rio Jordão e que lá encontrará paz. Aí então ela se dirige e antes passa pelo mosteiro, o mosteiro de São João, e ali no mosteiro ela conseguiu comungar e dirigir-se para o rio Jordão, que atravessou, e vai viver no deserto. Vai viver no deserto uma vida de recolhimento, de oração, né? E passa muitos anos vivendo na solidão, afastada de tudo e de todos, sem contato com ninguém. Tudo indica que não tinha contato com ninguém. E na viagem alguém deu para ela umas moedas e deu 3 pães. E esses pães, ninguém sabe, alimentaram ela por um tempo aí, ninguém sabe. E ninguém sabe exatamente como ela sobreviveu em termos da alimentação. Comia o que havia ali, frutas, raízes, né? Pois bem, e paralelo a isso, nós temos um outro personagem, que é São Sósimo, que era um monge, que morava num mosteiro, não sei exatamente qual é o mosteiro de São Sósimo, e era um monge perfeito, né? Um monge dedicado, né, às suas orações, mas de alguma forma ele é levado ao deserto para encontrar alguém que o superava em santidade. E aí São Sósimo vai pelo deserto e vê uma figura que foge, e ele vai atrás, e aí alcança, e ela pede para ele se virar porque ela está nua, praticamente sem roupa.
queimada pelo sol. E aí ele tira a capa, dá para ela e ela cobre-se e começam a conversar. Ela pede a bênção e disse: Sósimo, me abençoe. Ela tinha já clarividência, né? Dom que foi dado a ela. E estabelecem um diálogo, ela pede a bênção a ele se dá conta que ela é uma santa, porque um santo conhece outro santo, pede a bênção a ela e ela diz não. Até que no final ela convence ele que ele é o padre. E ele abençoa ela. E aí ela começa a contar a história dela de conversão. E com muita vergonha ela comenta, né, a vida que levou, detalhes. E eu espero que vocês possam ler essa história e saber os detalhes. Né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas em linhas gerais, ela conta para ele, né, a sua história. E aí eles combinam que São Sósimo voltará àquele lugar um ano depois, mas que ele não pode conversar com ninguém sobre isso. E ele passa um ano esperando esse momento de voltar para levar a comunhão a ela. E o combinado foi isso. Então ele passa na expectativa de encontrar essa santa, né? E assim, um ano depois, ele leva a comunhão para ela. E ela comunga. E pede para ele voltar um ano depois. E assim o fez. Um ano depois, ele volta e ela já é falecida. E é São Sósimo quem vai sepultá-la. E a partir desse momento, então, ele já pode relatar a história de Santa Maria do Egito. Então essa história se tornou muito divulgada. Alguns dados nós temos. O primeiro deles é que se calcula a idade da Santa Maria em torno de 47 anos, né? Mas ele passou desses 7 anos no deserto, né? Na maior privação de tudo. E essa história de Santa Maria do Egito foi publicada numa obra chamada Vita, escrita por São Sofrônio, creio eu que é São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, entre 634 e 638. Foi escrita essa história e divulgada, não é? Divulgada. Então, passou a ser um clássico da espiritualidade, né? No Império Bizantino e posteriormente nos países cristãos e também na Europa, tudo indica, chegou também a história de Santa Maria do Egito. Então é interessante nós também falarmos um pouco de algo que ocorre antes dessa história. E aí nós vamos ter que lembrar dois fatos, né? Primeiro, é que na genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo também havia uma prostituta, né? São João Crisóstomo, nas suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, na homilia 15, não, perdão, é porque são 90 homilias.
mas na homilia, na segunda homilia, parece, a segunda e a terceira são dedicadas à genealogia de Jesus Cristo. E aí ele comenta que na genealogia de Jesus Cristo, algumas figuras como Sara, a esposa de Abraão, não é? E outras mulheres virtuosas não aparecem na genealogia de Jesus Cristo. Aparecem 4 mulheres que de duvidosa reputação, né? A primeira delas é exatamente Tamar, né? Tamar concebeu do sogro. Depois temos Raabe, que é a prostituta, ajudou os judeus que estavam lutando para entrar na terra prometida, ajudou eles, né? Temos também a mulher de Urias, Betseba, né? Alguns pronunciam Betseba, a mulher de Urias que o rei Davi tomou para si, adulterando, e enviando o marido Urias, que era general, para um lugar onde havia uma guerra, e ele é morto lá. Então esta mulher entrou na genealogia de Jesus Cristo, porque ela vai ser a mãe de Salomão. E a outra mulher duvidosa, mas que cooperou com o plano da salvação, é Ruth, que era estrangeira, né? E então São João Crisóstomo comenta que o Senhor Jesus Cristo não se envergonha de incluir na sua genealogia mulheres que nas histórias familiares, né, muitas vezes se ocultam certos personagens, né? Mas o Senhor Jesus Cristo assumiu nossa condição humana e Ele nos ensina com isto que nós não devemos nos preocupar, nem nos envaidecer dos bons antepassados, nem dos maus antepassados. Fazem parte da história. Isso é muito bonito, muito interessante. Confesso que eu não conhecia essa perspectiva que São João Crisóstomo comenta, né, mostrando, por um lado, a humildade de Jesus Cristo, né, porque Cristo veio, e isso é dito nas Escrituras com toda clareza, veio para salvar os pecadores. Então ele não se envergonha dos pecadores, ao contrário, ele ama os pecadores, não por serem pecadores, mas porque aqueles que são pecadores e se arrependem, entrarão no reino de Deus. Por isso que diz: os pecadores e as prostitutas que se arrependem entrarão no reino dos céus. Então é o caso de Santa Maria do Egito, prostituta e pecadora, porque não o fazia por necessidade. Então havia uma paixão, um vício, né? Então, o segundo aspecto deste comentário do Evangelho da genealogia é que no quinto domingo, no ciclo ortodoxo, nós lemos o Evangelho da mulher pecadora. Tudo indica, e a tradição da igreja entende que esta mulher pecadora é uma prostituta. Então, em linhas gerais, o que ocorre nesse Evangelho? É que Jesus visita a Simão, não é, que era um fariseu, a sua casa. Simão o recebe, dá um banquete e tal,
E uma mulher pecadora entra e fica aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, chorando e enxugando os pés de Jesus com suas lágrimas e secando com seus cabelos. E ainda derrama óleo na cabeça de Jesus. E aí, Simão, ele disse: se este fosse profeta mesmo, saberia quem é essa mulher pecadora. Olha aí. E Jesus, que conhece nossos pensamentos, nossos corações, conhece tudo de nós, disse: Simão, uma pergunta tenho para te fazer. Disse: pois não, mestre? Com aquela hipocrisia, né? Pois não, mestre, diga. Ele disse: olha, haviam dois devedores. Um devia 50 denários e outro devia 500. E o Senhor perdoou os dois. Quem dos dois vai amá-lo mais? Ele disse: sem dúvida, aquele a quem perdoou mais, ou aquele cuja dívida era maior, vai amá-lo mais. Aí Jesus disse: bem falastes, porque eu cheguei na tua casa, não me oferecestes água para lavar meus pés, nem me deste um beijo, nem ungiste meus cabelos, e esta mulher, desde que eu cheguei, está aos meus pés, beijando meus pés, ungindo. E te digo, teus pecados te são perdoados, vá em paz, tua fé te salvou. Este evangelho é justamente associado a Santa Maria do Egito, a mulher pecadora que se colocou aos pés do Senhor, né, na sua penitência, no seu jejum, nas suas vigílias, na sua solidão, e ofereceu a Deus. E por isso ela é lembrada, né, no Evangelho, a pecadora que se converteu. Então, é o caso de Santa Maria do Egito. É a conversão de uma pecadora, uma grande pecadora. E aqui é um mistério que deveria nos fazer meditar de que os pecadores, na verdade, eles têm um grande amor, só que ele vai para o endereço errado. Os grandes pecadores têm um grande amor que, quando canalizado para Deus, torna-se imenso. Toda a paixão de Santa Maria do Egito na prostituição, ela direcionou para Jesus Cristo, de tal forma que ela se converteu, ela mudou de vida. Por isso que ela é santa. Por isso que a igreja a reconhece como modelo de santidade. Pecadora arrependida, todos os santos, todos se tornam santos pela consciência do seu pecado, os leva a transfigurar sua vida pela graça de Deus, dirigindo suas vidas para Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo sua falta e voltando-se para o todo bondade, o todo amor, o todo amizade que é Jesus Cristo. Lembremos também aqui, já que citamos a mulher do rei Davi,
O rei Davi, a partir da consciência, aqui vale lembrar que minha amiga Cefinha me corrigiu, porque foi o profeta Natan quem mostrou a Davi. Eu me enganei, porque eu disse que era profeta Samuel, mas o profeta Samuel escreveu a história de Natan. Esse foi o detalhe, né? Fiz de memória, então a memória nem sempre está correta, não é? Mas o rei Davi, ele reconhece o seu pecado, inspirado pelo Espírito Santo, elabora o Salmo 51, o Salmo 50 na versão grega, Salmo 51 na versão latina, que é o Salmo do arrependimento, que nós deveríamos ler todos os dias, como penitência mesmo. Olha que bela penitência. Dizer a Deus: Senhor, meu pecado está sempre diante de mim, diante de ti pequei. Renova, não te afaste de mim, teu Espírito Santo. Então, o pecado, e já dizia São Paulo, onde houve a queda, superabundou a graça. Então, se nós pecadores descobríssemos a força do pecado para dirigir-se a Deus, e São João Crisóstomo dizia: muitos têm vergonha de confessar seus pecados, mas não tiveram vergonha de cometê-los. Então, o arrependimento é um ato de humildade, é um ato de coragem. E Santa Maria prometeu à Virgem Maria, olha, leva o nome dela, Maria do Egito, que mudaria de vida, e mudou. E o exemplo dela serve para todos nós, para fazer uma mudança de vida também. Então, agradeçamos a Deus por esta graça, né? Porque Deus é glorificado nos seus santos, homens e mulheres que se transformaram em modelos, exemplos de que é possível vencer o pecado e o mal nas nossas vidas. Então, que o exemplo de Santa Maria do Egito nos conduza, né, a uma grande Páscoa, que passemos pela Sexta-feira Santa, né, a morte, morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite. E a próxima semana vamos trabalhar o sábado de Lázaro e domingo de Ramos, os dois próximos temas. Boa noite. Obrigado.